A Rádio USP apresenta programa Rádio Livro FUVEST, com a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Eu não posso matar um cristão. Nunca vi um homem tremer tanto. Ai, Deus nosso Senhor, proteja os inocentes. Para, moleque. Vai abolir com a baleia, pai? Xiii, mas que fim de mundo. Havia um bater doido de Eu asas. ainda vou ser um vaqueiro. Você, dono desse mundo. Que fim será que teve seu Tomás da Vidas Boladeira? Secas, de Graciliano Ramos. Análise feita pelo professor doutor da USP de Literatura Brasileira, Ervington Ralbo Jimenez. Narração de Paulo Moreno. Apresentando os atores Vanilson Ferreira e Thierry Maciel, do grupo de teatro Encenação. Vidas Secas, Rádio Livro FUVEST. Horas e 4 minutos, boa tarde, está começando mais uma edição do Rádio Livro FUVEST. Hoje vamos falar de Graciliano Ramos com a obra Vidas Secas. E para falar sobre essa obra, estamos aqui com o professor Ervington Ralbo Jimenez. Ele é professor de literatura aqui da Universidade de São Paulo e também é responsável pelo arquivo Graciliano do IEB aqui da USP. Professor, muito boa tarde, é uma honra recebê-lo aqui. Boa tarde, Anete, muito obrigado, agradeço à rádio pelo convite. Nós aqui agradecemos a sua presença aqui, que é muito importante fazer a análise da obra de Graciliano Ramos, né? Que muitos vão prestar vestibular, muitos estão preocupados, né? Querem saber, querem análise crítica, que fale a respeito, e a gente tenta ajudar aqui, né? E muita gente também que gosta de literatura, né? A literatura é maravilhosa. Graciliano Ramos, vamos falar um pouquinho sobre ele? Eu vou ler aqui a respeito do Graciliano. Ele nasceu em Quebrangulo em 27 de outubro de 1892, primeiro de 16 irmãos de uma família de classe média do sertão nordestino. Viveu os primeiros anos em diversas cidades do Nordeste brasileiro. Em setembro de 1915, motivado pela morte dos irmãos, vitimados pela epidemia de peste bubônica, volta para o Nordeste, fixando-se junto ao pai, que era comerciante em Palmeira dos Índios, Alagoas. Foi eleito prefeito de Palmeira dos Índios, né, professor, em 1927, tomando posse no ano seguinte. Ficou no cargo por 2 anos, renunciando a 10 de abril de 1930. Entre 1930 e 1936, Graciliano Ramos viveu em Maceió, trabalhando como diretor da imprensa oficial, professor e diretor da instrução pública do Estado. Com a ajuda de amigos, entre os quais José Lins do Rego, consegue publicar Angústia. Antes ainda, em 1934, havia publicado São Bernardo. Em 1938, publicou Vidas Secas. Em seguida, estabeleceu-se no Rio de Janeiro como inspetor federal de ensino. Em 1945, ingressou no antigo Partido Comunista do Brasil. Nos anos seguintes, realizaria algumas viagens a países europeus com a sua segunda esposa, Heloísa Medeiros Ramos. Adoeceu gravemente em 1952. No começo de 1953 foi internado, mas acabou falecendo em 20 de março de 1953, aos 60 anos, vítima de câncer do pulmão. Professor, vamos falar um pouquinho sobre o Graciliano Ramos. O senhor trabalha também ali como pesquisador responsável pelo arquivo, né? Sim. O que poderia destacar do Graciliano Ramos? Em termos do arquivo? Em termos de arquivo, o que tem que chama mais a atenção? Lá no IEB nós temos um material muito rico sobre do Graciliano, que compreende a sua biblioteca e especialmente os manuscritos da sua obra, não é? Isso tudo foi doado, ainda no começo da década de 80, pela viúva, dona Heloísa, e tem sido conservado pelo IEB
numa aliança com a família, não é? Nós estamos sempre em contato com os herdeiros de Graciliano, especialmente a sua filha Luísa, que é dos filhos a única que ainda vive, né? E, de fato, a parte mais importante para a pesquisa que nós temos lá no arquivo são os manuscritos, não é? Manuscritos que estão conservados a partir justamente de Vidas Secas, ou seja, os manuscritos dos 3 romances iniciais, Caeté, São Bernardo e Angústia, esses se perderam, infelizmente. Mas devido às mudanças de Graciliano, você acabou de repassar, né, a sua vida, mudanças acidentadas e depois com a prisão pelo Estado Novo e a consequente mudança para o Rio de Janeiro. Então nós temos lá os manuscritos a partir de Vidas Secas até os últimos textos das Memórias do Cárcere. Isso tem trazido a descoberta, nós temos feito muitas descobertas e muitos pesquisadores de diferentes áreas têm consultado esses papéis, né? Certo. Professor, o senhor fez parte também da Flip, né? Teve uma mesa na Flip falando a respeito do autor, né? Qual era a sua temática? Qual foi o assunto que se destacou? Eu estava lá, inclusive, vocês falando a respeito, né? Queria que o senhor contasse para as pessoas que estão ouvindo a respeito do que foi falado na Flip, na discussão da mesa. Neste ano de 2013, como se comemora, não, né? Que isso não se comemora, mas como se lembra a morte de Graciliano, né? Ocorrida em 53, há uma série de eventos, né? Nós mesmos começamos aqui em março, esses eventos com um seminário grande, promovido pelo IEB, pela Faculdade de Letras, que foi aberto pelo professor Alfredo Bose e seguiu o dia todo com uma série de palestras. Sim. E a Flip, neste ano, homenageou o Graciliano e promoveu também uma série de discussões. Eu estive presente numa dessas mesas, né? Você estava lá. No domingo, né? 11 da manhã. No domingo, logo cedo, né? E o que se propôs à mesa era um tema bastante vasto, que eles nomearam como políticas literárias. Sim. Pensando justamente esse campo artístico que trabalha com ambiguidades, não é? Ou seja, como que a política está de maneira quer dizer, refratada pela literatura de Graciliano, que não é uma literatura de expressão ideológica evidente. Aliás, nenhuma literatura de grande expressão é uma impressão ideológica evidente, não é? Então, o que se propunha era discutir como a linguagem trabalhada na obra de Graciliano Ramos já problematizava, então, desde sempre, questões de ordem política, mas sob o viés da transfiguração artística, né? Então nós caminhamos um pouco por aí, falamos de vários livros, e Vidas Secas, que hoje é o tema principal, né? Também foi objeto das nossas discussões. Aliás, eu entrevistei algumas pessoas e a maioria, quando se fala no nome de Graciliano, o que você lembra? Vidas Secas. É incrível, né? Como... Isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque você sabe, Vidas Secas, quando foi publicado em 38, foi um livro que se pode dizer, em termos editoriais, quase um fracasso, não é? Para você ter uma ideia, a primeira edição contava com 1000 exemplares e demorou 3 anos para se esgotar. Olha, enquanto que os outros livros de Graciliano, especialmente Angústia, já tinham várias edições, não é? Com o passar do tempo, isso se reverteu, não é? Hoje, Vidas Secas já tem mais de 100 edições e sobrepassou muito os outros livros, né? Quer dizer, ironicamente, aquele que começou com um fracasso, né? Passou a ser o livro mais conhecido, né? O livro mais popular de Graciliano. Nas escolas, né? As escolas pedem também. E depois do filme também do Nelson Pereira dos Santos, quer dizer, isso tudo compôs uma imagem nordestina. E acho eu que isso se deve, em grande medida, porque o Graciliano, com Vidas Secas, renovou amplamente uma tradição narrativa que já vinha do final do século XIX e que tomou força a partir dos anos 30 na literatura brasileira, que retratava o nordestino, o retirante, o universo sertanejo. A grande diferença, e acho que a gente poderia talvez até começar a conversar sobre o livro por isso, né? A característica da obra mesmo, né? E a característica da obra, como ela está ligada a uma nova dimensão do tratamento literário que o Graciliano forja neste livro para
a imagem do sertanejo, não é? Até então, e havia sido muito trabalhado o sertanejo e a seca, não é? E todo este universo nordestino de aspereza, de aridez, isso havia sido muito trabalhado, como eu disse, já no final do século XIX e tomado de outro pulso depois do final da década de 20 e durante a década de 30. No entanto, havia nesse tratamento literário anterior uma espécie de o que o Antônio Cândido chegou a chamar de esquizofrenia literária, ou seja, que havia uma voz que era da cultura do narrador e uma distância absoluta com a voz que se tornava uma caricatura do que parecia pitoresco aos olhos do leitor do Sul. Então, a esquizofrenia de que fala Antônio Cândido a respeito desse regionalismo inicial, diz respeito a essa dupla dimensão ou essa distância máxima entre a voz do narrador culto e a voz estilizada de maneira pitoresca, que seria da personagem, do sertanejo. O que Graciliano faz é apagar essa distância à sua medida. Não que este apagamento da distância signifique uma união evidente entre o que é a voz do narrador e o que é a voz da personagem. O que faz Graciliano é dar uma nova transfiguração na medida em que o narrador, ao mesmo tempo que tem um modo de atenção honesta para com o universo da intimidade e das misérias das suas personagens, também sustentar o seu olhar crítico, não é? Ou seja, a característica central, talvez, de renovação que torna a obra permanente, no caso de Vidas Secas, é justamente o fato de ele ter forjado um ângulo narrativo absolutamente original, que consiste, de maneira muito resumida, porque é complexo esse ângulo narrativo, consiste em, ao mesmo tempo, promover a aproximação para a interioridade das personagens, sem, contudo, fazer sumir, ocultar definitivamente qual é o olhar crítico do narrador, que tem com esta personagem pontos de identidade, mas pontos de dessemelhança, porque são culturalmente diversos, não é? Então, com isso, a Vidas Secas, ao mesmo tempo que renovou a tradição da narrativa nordestina, também tornou-se o grande clássico desta tradição. Então, hoje, curiosamente, nós falamos da literatura do Nordeste, e a primeira imagem que emerge é a de Vidas Secas. Embora os críticos contemporâneos ao livro, né, em 38, dissessem, hoje a gente jamais pensaria assim, né? Tenham dito, ora, o livro é muito bom, mas surge tarde, né? Porque já se falou muito do tema, não há mais o que falar sobre isso, né? E hoje é o que representa, né, esse tema, né? E em termos de, para o aluno que está nos ouvindo, professor, podemos colocar nessa obra como narrador onisciente, aquele que sabe tudo que o outro sente e pensa? Que é, nesse caso, que essa pessoa... Inicialmente, a categoria de onisciência, em certa medida, está presente. Mas, toda obra original foge às categorias, você sabe bem disso, né? Então, há uma onisciência em certa medida, vamos dizer assim. Ou seja, esse narrador de Vidas Secas tem um conhecimento da história e do processo histórico que envolve as personagens. Ou seja, ele olha de cima, não no sentido de uma diferença que despreza a condição dessas personagens, mas ele olha de cima, que é o lugar da reflexão histórica, da reflexão crítica. Então, nesse sentido, ele, por assim dizer, sabe mais do que as suas personagens. Sabe mais porque compreende o processo histórico que as envolve e que as prende a um círculo, né, de danações que são do processo econômico e que são da natureza. No entanto, esse narrador também não é onisciente no sentido tradicional, porque ele persegue e pretende escutar a interioridade das suas personagens. E esse universo íntimo, que é o plano dos desejos, que é o plano das angústias, das inquietações que são quase incomunicáveis por parte das personagens, que estão resguardados e que esse narrador tenta, de alguma maneira, penetrar. Então, ele não é uma onisciência clássica, por assim dizer, ou tradicional, na medida que ele não tem a pretensão de
domínio completo disto que está resguardado na intimidade das personagens. O que ele tenta é uma sondagem desse universo. Certo. No entanto, há o que nós poderíamos chamar não de onisciência, mas de reflexão crítica do processo que envolve essas personagens e que elas mesmas apenas suspeitam, mas não sabem discernir, não é? Certo. Então vamos ouvir, professora, a primeira parte da obra, que é o primeiro capítulo, né? Mudanças. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá. Devagar, Sinhá Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar. Sentou-se no chão. Anda, condenado diabo! Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou acuado. Depois sossegou. Deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os 4 cantos, zangado, praguejando baixo. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas que eram ossadas. Anda, excomungado cão! O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário, e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha. E o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Tinham deixado os caminhos, cheios de espinho e seixos. Fazia horas que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, e resoluto examinou os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha. Guardou-a no cinturão. Acocorou-se. Pegou no pulso do menino que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória. Pôs o filho no cangote. Levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou esse arranjo. Lançou de novo a interjeição gutural. Designou os juazeiros invisíveis. E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande. Ausente do companheiro, a cachorra-baleia tomou a frente do grupo. Arqueada, as costelas à mostra, corria ofegando, a língua fora da boca. E de quando em quando se detinha, esperando as pessoas que se retardavam. Ainda na véspera eram 6 viventes, contando com o papagaio. Coitado, morrera na areia do rio, onde haviam descansado à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes,
e por ali não existia sinal de comida. Baleia jantara os pés, a cabeça, os ossos do amigo, e não guardava lembrança disto. Neste primeiro capítulo, Mudança, a narração é do ator Paulo Moreno, professor, e o ator que interpreta o Fabiano é o Vanilson Ferreira, do Grupo Encenação. Professor, o que temos a mudança, né? O que seria essa mudança, essa busca de um pedaço de terra? Como é que poderia ser colocado esse trecho? Nessa abertura do romance, a família vem numa caminhada difícil, fugindo de uma seca anterior, não é? E ali avista um espaço onde possivelmente teriam chance de se abrigar. Não é? De fato, quando chegam após a visão do Juazeiro, reconhecem uma fazenda abandonada, onde talvez pudessem restabelecer as condições de vida, porque avistaram também em cima do monte uma nuvem, o que era sinal de chuva. Bem, mas resumindo, esta abertura do livro já traz o movimento pendular que caracteriza tanto as personagens quanto a própria estrutura do romance. Veja, o trecho que acabou de ser lido, que é belíssimo, não é? Fabiano vem tomado da sua grande angústia pela sobrevivência e num primeiro momento reage de maneira violenta quanto ao menino mais velho que, não aguentando mais, quer parar e o chama de excomungado do diabo. Pensa até em abandoná-lo ali para que ele morresse à míngua. Logo depois há um refluxo de ternura em que ele chama o menino, por avesso exato, de anjinho, né? De excomungado do diabo passa anjinho. Esse movimento pendular entre a aspereza que está nele impressa devido às condições materiais de miséria e o movimento de abertura, o movimento terno, é o que sempre desenha a visão de Fabiano, né? Assim como desenha a visão das demais personagens. Essa contradição de sentimentos. Esse movimento pendular, né? Que eles não são necessariamente contraditórios, mas que compõem justamente um movimento de humanidade que, antes eu dizia, Graciliano descobre, trabalha nessas personagens que antes eram vistas sob uma perspectiva de animalização. Ora, depois, conforme o anúncio de chuva, nem chuva ainda, mas o anúncio de chuva começa a crescer, Fabiano deriva para o tempo condicional, que é a marca estilística fundante de Vidas Secas. Ou seja, ele deriva para o plano do sonho, do devaneio. Então ele já começa a imaginar a fazenda ressuscitaria, não é? Ele seria o vaqueiro daquela fazenda, ele na verdade seria o dono daquele mundo, não é? Que é o sonho presente. Que é o sonho, ou seja, esse tempo do devaneio que é para onde deriva a visão, não só de Fabiano, mas se nós perseguirmos estilisticamente o livro, de todos eles, até de Baleia, não é? Neste momento, em termos estilísticos, é que se dá o ponto de trabalho para Graciliano, em termos de mediação entre aquilo que eu chamava antes de olhar crítico do narrador e de olhar ingênuo, por assim dizer, da personagem. Por quê? O tempo condicional ou potencial, isso que é, na nomenclatura da gramática é o futuro do pretérito, é a possibilidade de construir uma espécie de paradoxo, né? Pensemos um pouco nisso, né? Veja, o futuro do pretérito. O pretérito como passado é aquilo que já se consumiu no tempo. No entanto, o futuro daquilo que já se consumiu é o anseio de transformar o já definido, não é? Ou seja, poderia, seria. É a criação de um tempo potencial, ou seja, um tempo que recupera e refaz o que já se perdeu na história. Tá certo. Esse traço estilístico em que Graciliano insiste tanto no romance, me parece é o modo de ele ao mesmo tempo se aproximar do mundo dos desejos das suas personagens e se afastar criticamente na medida em que a marca verbal lança isso como plano do desejo, não é? Ou seja, estão lá as marcas ásperas da história e a tentativa pelo desejo, pelo sonho de superar estas marcas. Certo. Vamos agora, professor, ouvir Cadeia.
Fabiano tinha ido à feira da cidade comprar mantimentos. Precisava sal, farinha, feijão e rapaduras. Sinhá Vitória pedira, além disso, uma garrafa de querosene e um corte de chita vermelha. Mas o querosene de seu Inácio estava misturado com água, e a chita da amostra era cara demais. Aí certificou-se novamente de que o querosene estava batizado, e decidiu beber uma pinga, pois sentia calor. Seu Inácio trouxe a garrafa de aguardente. Fabiano virou o copo de um trago, cuspiu, limpou os beiços à manga, contraiu o rosto. Ia jurar que a cachaça tinha água. Por que seria que seu Inácio botava água em tudo? Perguntou mentalmente. Animou-se e interrogou o bodegueiro. Por que vosmecê bota água em tudo? Seu Inácio fingiu não ouvir. E Fabiano foi sentar-se na calçada, resolvido a conversar. O vocabulário dele era pequeno, mas em horas de comunicabilidade enriquecia-se com algumas expressões de seu Tomás da Bolandeira. Pobre de seu Tomás, um homem tão direito, sumir-se como Cambembe, andar por este mundo de trouxas nas costas. Seu Tomás era pessoa de consideração e votava. Quem diria? Nesse ponto, um soldado amarelo aproximou-se e bateu familiarmente no ombro de Fabiano. Como é, camarada? Vamos jogar o 31 lá dentro? Fabiano atentou na farda com respeito e gaguejou, procurando as palavras de seu Tomás da Bolandeira. Isto é, vamos ou não vamos? Quer dizer, enfim, contando, etc., conforme... Levantou-se e caminhou atrás do amarelo, que era autoridade e mandava. Fabiano sempre havia obedecido. Tinha muque e substância, mas pensava pouco, desejava pouco e obedecia. Atravessaram a bodega, o corredor, desembocaram numa sala onde vários tipos jogavam cartas em cima de uma esteira. Os jogadores apertaram-se. Os dois homens sentaram-se. O soldado amarelo pegou o baralho, mas com tanta infelicidade que em pouco tempo se enrascou. Fabiano encalacrou-se também. Sinhá Vitória ia danar-se e com razão. Ergueu-se furioso, saiu da sala trombudo. Espera aí, paisano. Fabiano, as orelhas ardendo, não se virou. Foi pedir a seu Inácio os troços que ele havia guardado. Vestiu o gibão, passou as correias dos alforjes no ombro, ganhou a rua. Fabiano estremeceu. Chegaria à fazenda à noite fechada. Entretido com o diabo do jogo, tonto de aguardente, deixara o tempo correr. E não levava o querosene. Ia-se alumiar durante a semana com pedaços de facheiro. Aprumou-se, disposto a viajar. Com um empurrão, desequilibrou-se. Voltou-se e veio outro. Viu ali perto o soldado amarelo que o desafiava. A cara enferrujada, uma ruga na testa. Mexeu-se para sacudir o chapéu de couro nas ventas do agressor. Com uma pancada certa do chapéu de couro, aquele tico de gente ia ao barro. Olhou as coisas e as pessoas em roda e moderou a indignação. Na caatinga ele às vezes cantava de galo, mas na rua encolhia-se. Vosmecê não tem o direito de bater quem tá quieto. Desafasta! Bradou o polícia. Lorota, gaguejou o matuto. Eu tenho culpa de vosmecê esbagaçar os seus possuídos no jogo? Isso não se faz, moço. Estou quieto. Vejo que é mole, é quente, é pé de gente. O outro continuou a pisar com força. Fabiano impacientou-se e xingou a mãe dele. Aí o amarelo apitou. E em poucos minutos, o destacamento da cidade rodeava o Jatobá. Toca pra frente! Fabiano marchou desorientado. Entrou na cadeia. Ouviu sem compreender uma acusação medonha e não se defendeu. Está certo, disse o cabo. Faça lombo, paisano. Fabiano caiu de joelhos.
Repetidamente uma lâmina de facão bateu-lhe no peito, outra nas costas. Em seguida abriram uma porta. Deram-lhe um safanão que o arremessou para as trevas do cárcere. A chave tilintou na fechadura e Fabiano ergueu-se atordoado. Cambaleou, sentou-se num canto rosnando. Por que tinham feito aquilo? Era o que não podia saber. Pessoa de bons costumes, sim senhor, nunca fora preso. De repente um fuzuê sem motivo. Achava-se tão perturbado que nem acreditava naquela desgraça. Tinham-lhe caído todos em cima, de supetão, como uns condenados. Assim um homem não podia resistir. Ora, o soldado amarelo. Sim, havia um amarelo. Criatura desgraçada que ele e Fabiano desmanchariam com o tabefe. Não tinha desmanchado por causa dos homens que mandavam. Cuspiu com desprezo. Por mor de uma peste daquela, maltratava-se um pai de família. Pensou na mulher, nos filhos e na cachorrinha. Momento difícil esse para Fabiano, né, professor? Nesse capítulo Cadeia, o narrador justamente captura o deslocamento de Fabiano no espaço da cidade. Embora seja um povoado, uma cidade muito pequena, é um contraste forte com o universo sertanejo, o universo natural da fazenda, onde Fabiano se sente à vontade e, por oposição, em completo desajuste no espaço da ordem, né? E justamente ali ele se encontra com o soldado amarelo, representante miúdo, porém, mais representante do governo, como diz Fabiano. E aí, pelos azares da situação, ele acaba preso devido à arbitrariedade do soldado amarelo. Nesse momento em que está preso, Fabiano encarna uma situação dramática que é ter consciência da arbitrariedade exercida pelo soldado amarelo e, ao mesmo tempo, reconhecer a sua, se não dificuldade, às vezes mesmo, impossibilidade de exprimir o sentimento de injustiça, não é? Então ele começa a pensar como a sua prisão é injusta e, no entanto, como ele não pode dizer dessa injustiça porque lhe faltam recursos de linguagem. E nesse momento, como é comum, quando está carente de fala, pensa no seu Tomás da Bolandeira, que antes havia convivido com ele e que era uma espécie de contraface, né? O seu Tomás da Bolandeira era um homem que conhecia os livros e as letras. Pode um homem que gosta tanto de ler, ele falou, né? Pois tem que fugir. Pois é, então, mas ao mesmo tempo o seu Tomás da Bolandeira conhece o mundo das letras, mas está frágil diante da natureza, enquanto que Fabiano tem a força para sobreviver na natureza e a ignorância do universo letrado, não é? O que se dá como ironia, porque ambos sucumbem, né? Nem o universo das letras, ou seja, o intelectual, pode nada contra o espaço da ordem, e nem o bruto Fabiano, o matuto Fabiano, pode contra o espaço da ordem. Essa me parece ser, dentro da representação de Vidas Secas, mais uma projeção dessas proximidades e distâncias entre o narrador, não é? Ou até o intelectual Graciliano Ramos como escritor e político também, né? Escritor contrafeito como homem e político contrafeito dentro de seu tempo, e o explorado último que seria o matuto. Bom, neste capítulo Cadeia, então, chegando ao limite dramático da sua condição, que ao mesmo tempo reconhece ser ele próprio vítima dos opressores e ao mesmo tempo incapaz de dizer disso, se você se lembra, o capítulo termina com um grito de Fabiano, que é a expressão inarticulada, não é? Quer dizer, é um modo de não articular letras para dizer do seu sofrimento íntimo, mas ao mesmo tempo dar vazão a esse sofrimento íntimo, né? Ou seja, quem de fato deu voz, por assim dizer, não a Fabiano, porque sabia que Fabiano era carente desta voz, mas que deu expressão artística a esta relação dramática individual e histórica, é o escritor Graciliano.
Interessante. Ele refletindo aí o lado político dele, né, professor? E podemos até lembrar que Graciano escreve esse texto logo após ele próprio sair da cadeia. Ele ficou 10 meses, né? Foi aí que ele escreveu Memórias do Cárcere, né? Ele escreve depois, né, 10 anos depois de sair, recuperando as experiências da prisão. Não é? E o livro Vidas Secas foi escrito poucos meses depois, ou ele iniciou a escrita poucos meses depois de sair da prisão, em janeiro de 37. Não é? Certo. Então vamos ouvir agora a próxima, professora, em relação à caracterização, retrato e caracterização dos personagens, como Sinhá Vitória, menino mais novo e menino mais velho. Vamos começar pela Sinhá Vitória. Acocorada junto às pedras que serviam de trempe, a saia de ramagens entalada entre as coxas, Sinhá Vitória soprava o fogo. Uma nuvem de cinza voou dos tições e cobriu-lhe a cara. A fumaça inundou-lhe os olhos. O rosário de contas brancas e azuis desprendeu-se do cabeção e bateu na panela. Sinhá Vitória limpou as lágrimas com as costas das mãos, encarquilhou as pálpebras, meteu o rosário no seio e continuou a soprar com vontade. Encheu muito as bochechas. Sentindo a deslocação do ar e a crepitação dos gravetos, Baleia despertou. Retirou-se prudentemente, receosa de sapecar o pelo, e ficou observando maravilhada as estrelinhas vermelhas que se apagavam antes de tocar o chão. Aprovou com um movimento de cauda aquele fenômeno e desejou expressar a sua admiração à dona. Chegou-se a ela em saltos curtos, ofegando. Ergueu-se nas pernas traseiras imitando gente. Mas Sinhá Vitória não queria saber de elogios. Deu um pontapé na cachorra que se afastou humilhada e com sentimentos revolucionários. Onde acha que eu queria uma cama igual a do seu Tomás da Bolandeira? Sinhá Vitória desejava possuir uma cama igual à de seu Tomás da Bolandeira. Doidice. Não dizia nada para não contrariá-la, mas sabia que era doidice. Cambembes podiam ter luxo? E estavam ali de passagem. Qualquer dia o patrão os botaria fora, e eles ganhariam o mundo, sem rumo, nem teriam meio de conduzir os cacarecos. Viviam de trouxa arrumada, dormiriam bem debaixo de um pau. Olhou a caatinga amarela, que o poente avermelhava. Se a seca chegasse, não ficaria planta verde. Arrepiou-se. Chegaria naturalmente. Sempre tinha sido assim. Desde que ele se entendera. E antes de se entender, antes de nascer, sucedera o mesmo. Anos bons misturados com anos ruins. A desgraça estava em caminho. Talvez andasse perto. Nem valia a pena trabalhar. Ele marchando para casa, trepando a ladeira, espalhando seixos com as alpercatas. Ela se avizinhando a galope, com vontade de matá-lo. Virou o rosto para fugir à curiosidade dos filhos. Benzeu-se. Não queria morrer. Ainda tencionava correr mundo, ver terras, conhecer gente importante como seu Tomás da Bolandeira. Professor Sinhá Vitória, o que ela representa nessa obra, a mulher? Olha, as mulheres na obra de Graciliano costumam ser bastante fortes em relação às personagens masculinas, né? Muitas vezes, inclusive, as mulheres são mais inteligentes. No caso de Sinhá Vitória, não há dúvida, né? Ela tem um pragmatismo e um discernimento que faltam ao Fabiano, e ela que ilumina muitas vezes, né? A questão das contas, né? Como ele está sendo enganado pelo patrão, e até no final, ela quem conduz, né? Ou reconduz. Ela que sabe fazer conta, né? Agora eu queria sublinhar uma coisa que é importante, que muitas vezes se esquece. Até no trecho eu notei, mas
gostaria de sublinhar. Notei que se diz Sinhá Vitória. E a pronúncia correta, neste caso, é Sinha Vitória. Né? Sinha com Vitória. um acento na primeira sílaba. Certo. Isto porque, inclusive a grafia também, né? Sem o acento, portanto, agudo no A. Porque isto marcava no sertão, talvez ainda hoje marque em lugares mais afastados. Mas naquela época marcava uma diferença de classe social. Ah, entendi. Então, Sinhá, como corruptela de senhora, era a mulher de classe abastada. Não é? E ela seria Sinha. E Sinha, com o acento na primeira sílaba, é a mulher pobre, é a mulher do povo. Né? Então, essa é a Sinha Vitória. O que já dá, inclusive, uma chave irônica também, né? Porque ao mesmo tempo que Sinha, uma marca de miséria, Vitória, uma marca de altivez, não é? E ela tem um sonho, né? O sonho dela. Pois é, e ela... Já caiu, inclusive, como questionário da FUVEST, questão de FUVEST. Qual era o sonho da Sinha Vitória? Então, como eu dizia antes, essas personagens todas, na relação pendular que mantém entre a miséria material e a dimensão onírica, sempre refluem para o espaço do devaneio, do tempo condicional. E Sinha Vitória, mesmo sendo a figura de lucidez, não foge a esse aspecto, né? Então ela sonha ter uma cama de couro, igual à cama de seu Tomás da Bolandeira, e diferente da cama de varas, onde ela dorme com o Fabiano, e segundo ela, ninguém é galinha para dormir encolhida. Certo. Agora vamos ouvir um trecho do menino mais novo, o menino mais velho e da cachorra baleia, que é tão humanizada nessa obra, né, professor? A ideia surgiu-lhe na tarde em que Fabiano botou os arreios na égua alazã e entrou a amansá-la. Não era propriamente ideia. Era o desejo vago de realizar qualquer ação notável que espantasse o irmão e a cachorra baleia. Naquele momento, Fabiano lhe causava grande admiração. Metido nos couros, de perneiras, gibão e guarda-peito, era a criatura mais importante do mundo. As rosetas das esporas dele tilintavam no pátio. As abas do chapéu jogado para trás, preso debaixo do queixo pela correia, aumentavam-lhe o rosto queimado. Faziam-lhe um círculo enorme em torno da cabeça. Meu pai vaqueiro. Meu pai é o homem mais importante do mundo. Deu-se aquilo porque Sinha Vitória não conversou um instante com o menino mais velho. Ele nunca tinha ouvido falar em inferno. Estranhando a linguagem de Sinhá Terta, pediu informações. Sinhá Vitória, distraída, aludiu vagamente a certo lugar ruim demais. E como o filho exigisse uma descrição, encolheu os ombros. O menino foi à sala interrogar o pai. Pai, o que é inferno? Arreda, menino. Não obteve resposta. Voltou à cozinha. Foi pendurar-se a saia da mãe. Mãe, o que é inferno? Tem espeto quente, fogueira. A senhora já viu? Arreda, menino. O pequeno sentou-se. Acomodou nas pernas a cabeça da cachorra. Pôs-se a contar-lhe baixinho uma história. Tinha um vocabulário quase tão minguado como o do papagaio que morrera no tempo da seca. E de gestos e baleia respondia com o rabo, com a língua, com movimentos fáceis de entender. Todos o abandonavam. A cadelinha era o único vivente que lhe mostrava simpatia. Afagou-a com os dedos magros e sujos. E o animal encolheu-se para sentir bem o contato agradável. Experimentou uma sensação como a que lhe dava a cinza do borralho. Continuou a acariciá-la. Aproximou do focinho dela, a cara enlameada. Olhou bem no fundo
os olhos tranquilos. A cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido. O pelo caíra-lhe em vários pontos. As costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Por isso Fabiano imaginara que ela estivesse com um princípio de hidrofobia e amarrara-lhe no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com o saca-trapo e fez tensão de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. Os meninos assustados que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta. O que está acontecendo, pai? O que é isso? Não faz isso não, pai. Para, moleque. Vai abolir com a baleia, pai? Não, não faz isso, pai. Não vai abolir a baleia, pai. Fica quieto, menino. Não faz isso, pai, não. Tinham visto o chumbeiro e o polvarinho. Os modos de Fabiano afligiam-nos. Davam-lhes a suspeita de que baleia corria perigo. Ela era como uma pessoa da família. Brincavam juntos os três. Para bem dizer, não se diferenciavam. Rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo, ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras. Quiseram mexer na taramela e abrir a porta, mas Sinhá Vitória levou-os para a cama de varas, deitou-os e esforçou-se para tapar-lhes os ouvidos. Carpeitos como um gado. Bicho nojento. Prendeu a cabeça do mais velho entre as coxas e espalmou as mãos nas orelhas do segundo. Como os pequenos resistissem, aperreou-se e tratou de subjugá-los, resmungando com energia. Ela também tinha o coração pesado, mas resignava-se. Naturalmente, a decisão de Fabiano era necessária e justa. Pobre da baleia. Ouvindo o tiro e os latidos, Sinhá Vitória pegou-se à Virgem Maria, e os meninos rolaram na cama chorando alto. Fabiano recolheu-se. E baleia fugiu precipitada. Rodeou o barreiro, entrou no quintalzinho da esquerda, passou rente aos craveiros e às panelas de losna, meteu-se por um buraco da cerca e ganhou o pátio, correndo em 3 pés. Dirigiu-se ao copiar, mas temeu encontrar Fabiano, e afastou-se para o chiqueiro das cabras. Demorou-se aí um instante, meio desorientada. Saiu depois sem destino, aos pulos. Defronte do carro de bois, faltou-lhe a perna traseira. E perdendo muito sangue, andou como gente, em 2 pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. O nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latia. Uivava baixinho. E os uivos iam diminuindo. Tornavam-se quase imperceptíveis. Baleia queria dormir. Acordaria feliz num mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de Fabiano. Um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela. Rolariam com ela num pátio enorme. Num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás. Gordos. Enormes. Professora, a cachorra-baleia realmente chama muito a atenção, né? Pela humanização da cachorra e a animalização dos personagens. A gente pode colocar como essa síntese da obra mesmo? Isso, de novo, eu acho que está
naquele viés de originalidade que o Graciliano trouxe com o livro, em que as duas coisas estão relativizadas. Essas personagens sertanejas que antes apareciam sob o peso de uma animalização que a natureza e a economia lhes dava, surgem na sua face de humanidade, sem ignorar este peso enorme que as asperezas lançam sobre eles. Mas isso se dá justamente de maneira inicial com o trabalho que ele realiza a partir de Baleia. Como já é muito comentado, o capítulo Baleia, que depois se tornou capítulo, inicialmente foi composto como um conto. E é o primeiro texto que Graciliano compôs do livro, que depois veio a ser o livro Vidas Secas. Então, o capítulo Baleia já traz este movimento, que eu antes chamava de movimento dramático e pendular, e isto capturado na intimidade ou na sugestão de intimidade da cachorra Baleia. Esse movimento pendular em Baleia se dá entre aquilo que é também o plano dos seus desejos, né, o mundo cheio de preás, como ela devaneia, e o plano das suas obrigações, do seu trabalho como pastora do gado, auxiliando a Fabiano que, para sua surpresa e espanto, é quem a fere. Né? E o Graciliano persegue esse movimento ambíguo que também em Baleia já desemboca no plano do condicional. Ela também morre devaneando, né? Diz o narrador, acordaria no mundo cheio de preás. Ou seja, este movimento que já está desenhado no texto Baleia é um movimento que desenha a ordem de cada capítulo e do romance todo. Então, mas para voltar à sua questão inicial, eu acho que há uma relatividade forte nisto. Ou seja, para mostrar que o sertanejo não era uma figura destituída de humanidade, Graciliano persegue traços de humanidade até no próprio animal, que é a baleia, não é? Ou seja, é um narrador capaz de desvendar um universo de afetividade no animal, muito mais, portanto, neste ser que está animalizado, aparentemente, quando visto pela exterioridade. Né? Certo. Muitas vezes, né, professor, ele volta e ele se arrepende, né, mas ele fala, mas ela precisava, coitadinha da baleia, né? A gente vê que ele tem esse lado humano, né? Ele não fez por mal, né? Claro, assim, né? Há um remorso que persegue Fabiano, né? Até o final do romance, vez ou outra ele lembra de baleia. No entanto, ele sacrifica a baleia por uma necessidade. Ele desconfia que ele está com hidrofobia, né, com raiva, e ele pensa, inclusive, que é preciso matar a baleia para proteger as crianças, que seriam, talvez, estariam vulneráveis ao ataque de baleia. Né? No entanto, claro, há uma recordação da sua companheira. Né? Inclusive, isso é muito tocante, para dizer o mínimo, né? Pungente. Quando a baleia, devaneando já na agonia, pensa em morder Fabiano, que a feriu, ela mesma chega a pensar, né, por assim dizer, não poderia morder Fabiano porque ela o conhecia desde que nasceu, né? Ela havia nascido embaixo da cama de varas. É emocionante, não tem quem não chore, né, nesse capítulo, pois né? Pra você e Graciliano gastou no finalzinho, vocês podem ver, os diminutivos, coisa de que ele era tão econômico, né? Ele diz a cabecinha, né? Ele diz, ou seja, há um diminutivo que é de afetividade até por parte desse narrador, não é? Há uma carta que se tornou célebre também, que Graciliano manda a sua esposa durante a escrita de Vidas Secas, em que ele diz: a minha cachorra morre sonhando com um mundo de preás. E continua a carta dizendo: como todos nós sonhamos com o mundo de preás. A diferença é que eu quero isto antes do sonho. Não é? Ou seja, bonito. O Graciliano, como todos pensador de seu tempo, quer isto na realidade histórica. Ou seja, que cada um seja contemplado antes do sonho na vida material pelos objetos do seu desejo. Enquanto que para Baleia, para Fabiano, para os meninos, para sim a Vitória, isso só se pode dar na medida que é devaneio, né? Certo. E eu queria também falar, eu entrevistei um professor, o professor Doutor Filho, e ele me deu, lá na Flip, né? Gostaria de mandar um abraço a ele que está nos acompanhando. Ele é professor de cursinho, né?
E também ele estudou aqui na USP, né? Inclusive quando era barracão ainda, aquela coisa toda ele contando, 1968, né? E ele fala assim, ele citou uma frase do Alfredo Bozzi, que diz que primeiro ele fala que os alunos se encantam sim com Graciliano Ramos, e ele diz depois dessa frase do Bozzi, que diz que não é só a opressão do meio que representa, mas representa também o eu do escritor e a sociedade que o forma. E não é só a seca que é o problema aí, mas também a falta de cultura, né, professor? Lembrando também que quem fez o Menino Mais Novo, Menino Mais Velho é o Thierry Maciel, que é um ator do grupo Encenação. Tá bom? Queria agradecer a você, Thierry, que esteve aqui participando com a gente. Vamos ouvir então, professor, agora, vamos para o final? O final é a... Fuga, né? A fuga, né? Eu sei que existe um capítulo especial para o senhor aqui, né? Que é o Mundo Coberto de Penas, né? Sim. Mas infelizmente não vai dar tempo da gente ouvir, né? Vamos falar um pouquinho a respeito? Vamos falar a respeito? O Mundo Coberto de Penas foi, durante algum tempo, antes do livro ser publicado, o título da obra, né? O livro se chamaria O Mundo Coberto de Penas, que é o título do penúltimo capítulo em que há o anúncio da seca que volta, não é? E o editor, José Olímpio, na época, achou que o título não era muito adequado para a obra. O que ele tinha razão, né? Um título muito belo, longo também, mas né? muito longo, talvez, né? E aí o irmão do José Olímpio, que estava presente nesta conversa, diz assim, você tem que chamar a atenção para esse aspecto de seca, né? Os personagens têm vidas secas. Neste momento, o Zé Olímpio falou, tá aí o título, né? E é o único título do Graciliano com adjetivo, né? Os outros todos são tão secos que nem adjetivos. Caetés, angústia, realmente interessante. E é muito expressivo o título porque a ideia da seca, que é o tema, e que havia sido antes apenas tema dos outros livros, está deslocado para qualificar as vidas, né? Então, a seca deixa de ser o objeto central, quer dizer, ela é um objeto central, mas ela deixa de ser um objeto visto à distância e passa a ser percebido a partir das suas ressonâncias nas personagens, né? Ou seja, as vidas secas. Como a seca, fenômeno natural, se reflete nas vidas que estão implicadas nessa situação, não é? Então, é um título de fato o Mundo Coberto de Penas foi a sua tese de mestrado aqui na Universidade de São Paulo, né, professor? Então, mas daí eu quis, com o título, tomar uma espécie de metáfora que também está aí implícita, que é a ideia de que o mundo inteiro se cobre de penas como reflexão do Graciliano a respeito da negatividade em seu tempo, não é? Ou seja, não é apenas o mundo que é o limite da visão de Fabiano, não é? Quando aquelas penas todas das aves de arribação que ele atinge se espalham na fazenda, mas para Graciliano, graças à ambiguidade semântica do termo penas, né? Que ali nas cenas são as penas das aves, mas que também são os castigos, né? A pena como castigo, e ainda a pena como objeto da escrita, né? Que é a linguagem de Graciliano. Ou seja, o universo da literatura de Graciliano é um universo que representa um mundo coberto de penas, né? Ou seja, de castigos como miséria e de penas como o trabalho da escrita que ele realiza. Tá certo. Vamos ouvir então o final, que é fuga, né? A vida na fazenda se tornara difícil. Sim, a Vitória benzia-se tremendo. Manejava o rosário. Mexia os beiços rezando rezas desesperadas. Ai, Deus Nosso Senhor, protege os inocentes. Encolhido no banco do copiar, Fabiano espiava a caatinga amarela, onde as folhas secas se pulverizavam, trituradas pelos redemoinhos, e os garranchos se torciam negros, torrados. No céu azul, as últimas arribações tinham desaparecido. Pouco a pouco, os bichos se finavam, devorados pelo carrapato. E Fabiano resistia, pedindo a Deus um milagre. Sim, a Vitória combateu a dúvida. Por que não haveriam de ser gente, possuir uma cama igual à de seu Tomás da Bolandeira? Fabiano franziu a testa. Lá vinham os despropósitos. Sim, a Vitória insistiu e dominou-o. Por que haveriam de ser sempre desgraçados, fugindo no mato como bichos? Com certeza existiam no mundo coisas extraordinárias. Podiam viver escondidos como bichos? Fabiano respondeu que não podiam.
Pouco a pouco, uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando. Acomodar-se-iam num sítio pequeno, o que parecia difícil a Fabiano. Criado solto, no mato. Cultivariam um pedaço de terra, mudar-se-iam depois para uma cidade, e os meninos frequentariam escolas. Seriam diferentes deles. Cidade grande, cheia de gente forte. Os meninos vão pra escola. Vão aprender coisa difícil, né? Isso é bom, né? Precisa. Os meninos vão ficar muito felizes. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles, 2 velhinhos, acabando-se como uns cachorros, inúteis. Acabando-se como baleia. Que iriam fazer? Retardaram-se temerosos. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada. Ficariam presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, Sinhá Vitória e os 2 meninos. Tem o final, né, professor? Retomando o personagem baleia. A gente não falou do Soldado Amarelo, mas ele retoma na obra e ele não tem coragem de se vingar dele, né, professor? De fato, o Soldado Amarelo surge, como nós já havíamos dito, em cadeia, e depois, no próprio capítulo Soldado Amarelo, quando o Fabiano teria a chance de se vingar, porque não estão mais no espaço da cidade, eles se encontram já num descampado, né, na região, vamos dizer assim, do domínio de Fabiano. No entanto, Fabiano recua, porque outra vez pensa nos meninos e na mulher, né, a quem ele precisa dedicar-se, né, a quem ele deve proteger. Porque se matar Soldado Amarelo, ou iria preso, ou teria de cair no banditismo, no cangaço, né? Mas muito brevemente, então, para a gente encerrar, acho que vale a pena comentar como a obra, então, desenha o círculo como uma espécie de círculo infernal, realmente, que envolve, que sufoca estas personagens, né? O primeiro capítulo, como nós víamos, mudança, em que eles surgem fugindo de uma seca, e o último chamado fuga, em que, de novo, eles se dão à estrada em busca de um outro lugar onde pudessem sobreviver. E no meio disto, justamente o capítulo do meio, que é o 7º capítulo, são 13, né? Portanto, é o capítulo do centro, o miolo do romance, se chama Inverno, quando as águas surgem, né? Então, veja, o círculo se dá por seca, água, ou chuva, né? Seca, chuva, e seca outra vez. Novamente retirada. Novamente retirada. No entanto, veja, como neste final fica ainda mais acentuada a diferença de olhar entre o narrador que está no plano da história e a personagem que está no plano dos seus desejos, da sua intimidade e do limite de visão que isto naturalmente acarreta. De um lado, nós leitores somos levados a perceber a circularidade, né? Como eles saem de uma seca e entram em outra. E também a circularidade que se dá pontualmente para a personagem. Ele, no primeiro capítulo, vindo de uma seca, cria esperanças do tempo de fartura. E aqui, saindo de uma seca, outra vez começa a delinear no sonho um tempo de fartura, já quando estivesse aqui no espaço do sul, né, como ele diz, né, que estava migrando para o sul. Sim. Nós sabemos que historicamente é outro destino de Fabiano, de Sinhá Vitória. E de muitos outros fabianos. E de tantos outros, né? Tá certo. Professor, muito obrigada. Foi um prazer enorme, uma honra para a gente recebê-lo aqui. E eu que agradeço muito a vocês. Espero ter ajudado alguma coisa, né? Muito bom, viu? Muito obrigada. Que vão penar aí no vestibular, né? Um grande abraço e seja sempre bem-vindo aqui. Teremos outras obras. E eu quero agradecer também a narração, que o narrador Paulo Moreno, né? Que fez também o Soldado, né? O Vanilson Ferreira, que fez o pai, né? O Fabiano. E o Thierry Maciel, que fez o menino mais novo, o menino mais velho. Tá bom? E quero também agradecer o Luiz Fontana, que sonorizou
a obra, tá? E a todos que participaram, mais Sotis que está na mesa, Silvana Pires, que nos dá tanto apoio, que é a nossa coordenadora, e nosso diretor Celso Filho. Muito obrigada, professor. Pega, mata e come.